feliz de estar aqui com vocês, de nós estarmos reunidos nessa sexta-feira para mais um Evangelho do nosso Amor em Gotas. Vamos então, fechando os nossos olhos materiais e unindo nossos corações, mentalizando muita luz que nos une nessa irmandade, que nós possamos vibrar com esse nosso Evangelho para toda a humanidade, para todo o nosso país, para todos aqueles que estão unidos a nós em nome de Jesus. E assim com o nosso coração unido no nosso Mestre, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu escolhi para hoje a parábola do joio e do trigo. E ela possibilita dois níveis de interpretação profunda, um a nível individual e outro a nível coletivo. Mas, para que nós entendamos um pouco essa parábola, vamos primeiro falar um pouco sobre como Jesus falava sobre o aperfeiçoamento do ser nosso, aperfeiçoamento do ser humano. Várias vezes Jesus falou sobre essa perfeição. Nesse trecho que nós temos até no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Quando a gente ouve isso, a gente sabe que Jesus está falando conosco, porque nós somos aqueles que querem segui-lo, nós somos aqueles que querem ser seus discípulos, como a gente fala muito quando nós fazemos o Aprendiz do Evangelho. Eu me lembro que quando eu fiz há muito tempo atrás com o seu Stamátios, ele falava: vocês são agora discípulos de Jesus. E nós recebemos até aquele, eu não recebi, mas tinha um broxinho, né, que para você que você fazia, que o Edgar Armand criou esse tipo de símbolo, que aí você fazia parte da fraternidade dos discípulos de Jesus. Nós fazemos parte, todos nós que estamos aqui juntos agora escutando o Evangelho, nós fazemos parte da fraternidade dos discípulos de Jesus. Então, quando nós lemos esse trecho do Evangelho, dá vontade de realmente ser aquilo, porque ele fala: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, que a gente não pode esconder a nossa luz, e que se o sal ele estiver estragado, ele vai ser jogado fora. Então, nós temos essa pressa de seguir esse exemplo de Jesus. Mas o que nós temos que ver é que essa perfeição que nós buscamos, ela só vai brilhar através da luz do amor, e esse processo acontece de forma gradativa. E, às vezes, nós nos exigimos uma perfeição que nós ainda não temos condições de realizar. Então, nós criamos conflitos, nós criamos, às vezes, um pseudo-amor, nós achamos que estamos já adiante com essa pressa que nós temos. Aí Jesus nos adverte, ele fala: se, portanto, a luz que há em ti são trevas, qual grandes serão essas trevas? Isso acontece quando a gente idealiza uma perfeição
que acaba retardando o nosso processo, porque nós estamos ainda em caminhada, nós temos que ter essa paciência, há quantas encarnações que nós vamos vindo nisso? Então, nós temos que ter uma visão nossa mais realista. E aí que entra essa parábola do joio e do trigo. Vou ler a parábola. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, este ajuntai-o no meu celeiro. Então, eu havia dito no início que nós temos duas interpretações. A interpretação pode ser individual e coletiva. Eu sempre estudei e pensei na interpretação coletiva, que é aquela que nós sabemos, que nós estamos já prestes a esse mundo de viver essa transição para o nosso mundo de regeneração. E até tem uma questão no Livro dos Espíritos, é a questão 1019, que fala sobre essa mudança. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É bom ler um trecho grande. Então, nessa interpretação que eu olhava mais, é assim, é um momento de transição do planeta. Então, o que vai acontecer no planeta? Nós, os que ficarem, né, aqueles que estiverem realmente regenerados, que são o trigo, a parte boa, permanece na Terra. E aí, realmente, e a Terra vira esse mundo de regeneração que nós estamos aguardando, que está próximo. A gente vê todo esse movimento que existe na Terra. Antes do início do Evangelho, o Vicente e a Mirna estavam conversando, falando sobre como ainda, até hoje, a gente vê coisas horríveis acontecendo, tantas tragédias causadas pelo homem, tantas coisas que parecem, né, pelas palavras dela, que a gente está no tempo das cavernas. Nós vemos isso e ficamos espantados, né? Porque como isso acontece ainda agora? No entanto, há anos, quando eu entrei no Espiritismo, nos anos 70, nos anos 70, eu escutava o Stamatios falando que, no final, iriam encarnar todo mundo que não estava encarnando há muito tempo, como última chance para esses espíritos conseguirem ainda mudar e permanecer na Terra, senão seriam levados a outros planetas. Seriam sempre acolhidos por Deus, mas iriam para outros planetas para reiniciar o trabalho deles. Então, aí vem os ceifeiros, aqui que fala que vão colher, seriam os espíritos superiores que vão fazer essa separação, que já vem sendo feita, e aí ficaria na Terra o trigo, e esse joio seria levado para outros planetas. Então, essa mudança é o que está ocorrendo, e é uma forma de interpretação dessa parábola, que eu acho que que a gente olha e pensa nela, é isso que vai acontecer. Acontece que existe outra interpretação, porque sempre existe. As parábolas são os mistérios que vão sendo revelados para nós, que nós fazemos parte desse coletivo, nós queremos estar entre os que ficarem aqui na Terra, nesse mundo de regeneração, é o nosso trabalho, mas como nós vamos fazer esse trabalho? Aí vem a nossa parte individual. A parte individual é o seguinte, vamos ler o primeiro pedacinho. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo.
que é essa boa semente? Jesus está se referindo às qualidades essenciais dadas por Deus a todos nós para nós evoluirmos. Essas qualidades estão presentes na nossa essência divina. Nós temos potencial de realizar essas qualidades. Então, são as sementes de trigo que são semeadas no campo que somos nós. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aí, nós temos uma representação da escolha que nós mesmos fazemos. Nós dormimos, nós deixamos que os sentimentos egóicos predominem, então nós anestesiamos a nossa consciência, aí nós permitimos que esse joio seja semeado em nós mesmos. Então nós temos a essência, o potencial do trigo, mas nós, quando somos levados pelo ego, pelos interesses da terra, pelas coisas que atrapalham, nós deixamos que veio o joio, e a gente, como que ele fala? Nos retiramos, né? Dormimos, e deixamos que isso aconteça aqui dentro de nós. E que ele fala, ele retirou-se. A gente vai e deixa que aquilo acontece depois. Aí vêm os empregados e falam, querem que nós vamos arrancá-lo? O que fala o Senhor? Não, porque se vocês arrancarem o joio, o trigo está junto, eles estão os dois juntos. Por que eles estão tão juntos? Porque nós temos dentro de nós as duas partes. Nós não desenvolvemos ainda o trigo, a parte boa. Então, se for tirar o ego, vai tudo junto. Então, tem que esperar o quê? Eles têm que crescer juntos. E esse trabalho, nós que temos que fazer. Esse trabalho de deixar que o trigo cresça e que o joio vá desaparecendo. Então, eles têm que coexistindo até que venha essa ceifa. E nós vamos evoluindo de forma gradativa, realizando o amor de uma forma consciente, e não por obrigação. Nós vamos indo aos poucos. Então, nós temos que aceitar. Essa é a parte importante também, que a gente tem que aceitar que existem sombras dentro de nós. Não idealizarmos demais o que nós somos. Não imaginarmos que porque nós conhecemos o Evangelho, porque nós estamos seguindo, porque nós fazemos algumas coisas, nós já estamos bem, porque aí é perigoso. É perigoso porque aí aquilo fica latente. Eu não sei... acontece muito isso comigo. Eu me vejo em situações que, quando eu vejo, eu estou respondendo. Eu falo, gente, como que eu estou fazendo isso? Eu pensei que eu já estivesse mais serena, mais calma, mas tem situações que me irritam, que me incomodam. Essa situação toda que nós estamos vivendo, eu não digo para vocês que eu estou super tranquila de ver pessoas ali fazendo coisas absurdas, que a gente fala, estava falando de pandemia, né? A gente está lá, gente morrendo, outros sem usar máscara, sem respeitar, dá vontade de ir lá e dar uns piparotes na pessoa. Então, cadê a minha paciência? Cadê a minha compaixão? Difícil, né? Difícil. Então, se nós analisarmos os sentimentos que existem dentro de nós, que florescem, por exemplo, se nós falarmos sobre o orgulho, o egoísmo, a ansiedade, a gente não pode dizer que eles não existem, eles existem, mas eles não são reais, no sentido que eles não são permanentes, porque o orgulho é simplesmente a ausência da humildade, o egoísmo é ainda a ausência do altruísmo, e a ansiedade é a ausência da serenidade. Então, são dentro de nós lutando o joio e o trigo. Quem tem que fazer esse trabalho de abafar ou de deixar que o joio diminua, que ele se anule, somos nós. Então, nós temos que fazer isso. E aí a questão é a seguinte, nós temos que ver que isso não é feito de uma forma abrupta, não é de repente. Porque se nós acharmos, não, nós já estamos ótimos, eu não tenho mais nada disso, eu não sou egoísta nunca, eu não sou orgulhosa, eu sou serena e calma, nós nos assustamos quando Jesus falou. Tem outro trecho de Jesus que ele fala,
Jesus, conhecendo os seus pensamentos, isso está em Mateus, capítulo 12, disse para os apóstolos: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quer dizer, enquanto nós fizermos de conta que nós já somos aquela perfeição, que nós já estamos no ideal, nós vamos criar esse reino dividido, porque vai surgir essa luta interna. E aí, quando nós formamos o ideal, porque eu tenho aqui um trecho, a gente já sabe que do Livro dos Espíritos, também de Kardec, é a questão 625, que a pergunta é sobre qual é o modelo que nós devemos seguir. Então, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, nós temos esse modelo de seguir a Jesus, mas temos aquela questão que nós ainda somos falhos, nós temos dificuldades, e nós não podemos imaginar que, de repente, nós estamos perfeitos seguindo a Jesus. Porque quando nós, por exemplo, nos exigimos amar ao próximo com base nessa crença limitadora da obrigação de amar o próximo, nós nos colocamos uma máscara. E quantas pessoas que a gente já viu, nem vou falar de nós mesmos, que nós vimos que parece uma pessoa, puxa, aquela pessoa é ótima, aquela pessoa é boa, aquela pessoa faz tudo certo. Tem exemplos tristíssimos e, de repente, cai a máscara, porque aquilo não era o que ela era o que ela achava que ela queria ser e o que ela mostrava para o mundo. Então, não dá certo. Nós temos que ir passo a passo, nós temos que ter... A gente tem que ter um ideal. O ideal nosso é chegar a ser como Jesus, é um ideal. Nós temos que enxergar qual é a realidade, o que nós podemos realizar agora. Isso tem que ser realizado o que nós conseguirmos. E quanto mais nós formos descobrindo esse lado, essa sombra, a gente fala, essa sombra que existe, essa coisa que vem, de repente, a gente fala, por que eu falei isso? Por que eu respondi desse jeito? Por que eu não tive mais compaixão? Mas é bom que a gente saiba que existe isso dentro, porque aí nós vamos ali alimentando, aos poucos, aquilo que nós sabemos que nós temos dificuldade. Qual que é o meu problema maior? É o meu orgulho? É o meu egoísmo? Eu tenho raiva? É isso que eu vou ter que lutar contra, não abafando e fingindo. Tem vários exemplos no Evangelho que falam, né? A pessoa vai no centro e é aquela pessoa maravilhosa, calma e serena. Quando chega na casa, e tem tantos livros espíritas contando sobre isso, né? Quando chega em casa, já é aquele que agride todo mundo, que tem aquela raiva, aquele rancor, aquele que explode. Então, quando nós começamos a achar, fazemos essa idealização, muitas vezes a gente se idealiza muito mais do que nós somos. A gente acha que a gente está muito melhor do que a gente é. E quando acontecem esses casos de nós falharmos, de nós cairmos, aí nós vamos nos imaginar muito piores que nós somos, não da realidade do que nós somos. Então, nós vamos só quando nós entendemos como nós somos realmente, as nossas potencialidades, as nossas possibilidades para serem desenvolvidas, aí nós vamos com calma. Não com calma de ficar sentado sem fazer nada. Não é aquela calma de ausência, aquela calma de quem vai, vou deixar para lá, noutra encarnação eu faço, ou quando eu ficar velho eu faço, ou quando eu tiver isso. Não, fazendo, passo a passo, mas fazendo de acordo com o que a gente consegue fazer e olhando as falhas. Olhando, olha, isso aqui eu fiz, mas eu podia ter feito melhor, mas eu tive um certo, sei lá, olhei para aquela pessoa com um olhar meio atravessado, eu não tive a certa compaixão que eu precisava ter, que eu acho que a palavra para mim chave nesse momento que nós estamos vivendo é compaixão. Compaixão.
olhar para aquelas pessoas que a gente tem vontade de falar por que que elas ainda estão aqui, por que existe isso ainda aqui na Terra, porque essas pessoas ainda fazem essas coisas tenebrosas que a gente vê acontecendo, porque ainda estão caminhando muito atrás, porque ainda tem muito caminho pela frente, muita encarnação para viver, muita dificuldade ainda vão ter que encarar. Então, nós olhamos para essas pessoas com compaixão, como Jesus olhava para a humanidade naquele tempo e olha até hoje, como ele olhou para os ladrões que estavam ali, olhou para os que torturavam, olhou para os apóstolos que falhavam, olhou para todo com compaixão, porque a gente sabe. Se nós olharmos para nós mesmos de tantos anos atrás, nós vamos ver, puxa vida, coitada dela, tinha que atravessar tudo que passou para chegar agora a isso, que não é uma grande coisa, mas teve que passar por tudo isso. Eu não queria começar tudo de novo e ter que aprender, porque a gente aprende com sofrimento, aprende com as dificuldades, não é? Mas que a gente aprenda. Daquele livro do Voltei, não sei se vocês leram, que é muito lindo, né? Que é de eu esqueci agora o nome do irmão Jacó, ele assina irmão Jacó, mas ele era uma pessoa importantíssima na Federação Espírita, importantíssima. E quando ele foi, isso a gente sempre cita no estudo do Aprendiz do Evangelho, quando ele foi desencarnar, ele viu os espíritos, um monte de, todos os espíritos, ele foi recebido por Bezerra de Menezes, ele era uma pessoa que trabalhou muito, mas ele olhou ali, ele via todos iluminados, e ele era opaco. Ele ficou muito triste porque ele era opaco. E ele percebeu que ele fazia muita coisa pelos outros, mas que ele não fez por ele. E essa parábola do joio e do trigo nos ensina que nós temos que fazer por nós, não no sentido egoísta, mas no sentido de enxergar que nós temos os dois lados. E que dentro de nós somos o campo em que Jesus semeou, mas dentro de nós existe o joio e o trigo. E quem vai separar isso, quem vai fazer que o trigo prevaleça, somos nós. Porque é a luz que nós temos que acender que vai apagar as trevas que ainda existem dentro de nós, né? Para que nós não sejamos aquilo que Jesus falou, né? Se a luz que há em vocês, que são aqueles que são os discípulos, que são aqueles que estão querendo seguir o ensinamento, se essa luz for trevas, quão tenebrosas serão essas trevas? Acho que era isso hoje. Então, meus queridos, nós vamos nos unindo novamente, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo de estarmos juntos sempre através isso é bom, né? Que nós tenhamos essa condição de termos essa internet que nos une. Quanto trabalho nós realizamos com isso, e nós temos que agradecer. Vemos a parte boa disso. Infelizmente é usada muito para o mal também, mas nós vamos buscar aqui o trigo, a parte boa. Então vamos nos elevando o nosso pensamento a Jesus. Vamos mentalizar muita luz caindo sobre o nosso planeta, essa luz que os benfeitores do alto derramam continuamente, que nós possamos merecer receber essa luz e que nós possamos ser aqueles que humildemente também fornecemos as nossas migalhas de luz, que se unam a tantos outros e que se derramem continuamente sobre nós, para que nós passemos por essas dificuldades e caminhemos rumo a essa regeneração. Nós vamos vibrando pelos nomes que foram colocados para vibrações e por todos aqueles que nós temos em nossos corações e por todos aqueles que estão necessitados de prece. Vamos vibrando para que todos os lares alcançados por esse evangelho sejam abençoados e envoltos em luz. Em agradecimento, nós rezamos e oramos a prece que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre.
Graças a Deus e a Jesus. Boa noite.